Bem-vindos ao Pode Isto Ser Terapia, um podcast de empoderamento e reflexão no feminino, onde vamos poder partilhar as nossas ideias e do nosso caminho. Eu sou a Inês Guerreiro. E eu sou a Joana Grilo, e este será um espaço onde também os nossos convidados nos ajudarão a decidir se isto pode ou não pode ser terapia. Reforçamos que este conteúdo não tem qualquer fim terapêutico e é baseado exclusivamente na nossa opinião e vivência. Não se esqueçam de nos seguir no Instagram, ativar as notificações no Spotify e Apple Podcast e subscrever o nosso canal de YouTube em pod.istoserterapia. Olá, bem-vindos a mais um episódio. Olá, sejam bem-vindos mais uma vez. Dar-vos as boas-vindas a este episódio, dizer-vos que estamos muito felizes pela forma como o pod tem crescido. É verdade, e o feedback que continuam a mandar e as pessoas continuam a chegar, estamos quase nos 500 seguidores de Instagram. Exato, estamos muito felizes. Sim, isso é mesmo muito importante para nós, independentemente de continuarmos as nossas conversas. Nós vamos continuar sempre. Exato. Quem quiser que Este é um projeto muito egoísta. Mas obviamente ficamos contentes e ficamos contentes, lá Pela está. receptividade. Exato, e pela forma como as pessoas continuam a contactar-nos e a partilhar, a fazer partilhas às vezes até muito íntimas, não é? Quer dizer que se sentem seguras também. Sim. E isso ajuda-nos ou a chegar a outras conclusões ou a enriquecer aquilo que já falámos, e isso é muito importante para nós. Obrigada por isso. Tem sido um percurso mesmo muito bonito, É verdade. eu acho. Muito bom. Hoje o tema é muito português. É verdade. Aliás, é a única palavra Só em português. só em português. Vamos falar de saudade Uhum. e das diferentes formas desta saudade e inspirámos-nos numa... Eu não sei de quem é o poema, por acaso. Não fui ver, pois é. É uma música que nós conhecemos através da forma cantada do Luís Trigacheiro, e eu vou dizer o certo em que nós nos vamos basear para falar dessa palavra tão imensa, que é saudade. É verdade. Nasci quando alguém partiu sem avisar, sou a esperança de que um dia vais pensar que nem tudo em mim é mau, nem tudo em mim é dor, e sem mim não há amor. Eu estou por dentro a ouvi-lo cantar, é sim, tão bom. É muito bom. Felizmente para mim já me deparei com o Luís Trigacheiro há uns tempos e é de facto incrível. É aquelas músicas que vou a cantar já de cor no carro e é muito engraçado porque independentemente desta ele tem outras que eu também gosto muito. Remetem muito, sim, para este lado do Alentejo, da família. Tem este lado muito bonito do Alentejo. Desta tradição que a mim sempre me trouxe muito calor, muito aconchego e remetem-me para um lugar muito de paz e curiosamente... Isso já é uma expressão de saudade. Exato, é isso, eu quero dizer, e curiosamente um lado de saudade. Exato. Não é? Não só esta, mas outras. Há uma que ele também fala daquilo que somos, não é? Daquilo que nos compõe, dos pais, dos avós, e de facto é verdade. E traz-me esse lado da saudade e do conforto, que esta saudade, apesar de, e às vezes em alguns momentos, e eu vou falar por mim, é muito dura de viver, de sentir e até de entender. Eu tenho um bocadinho esse lado também. Seja saudade definitiva, digamos assim, de alguém que partiu, seja porque alguém que tem que estar longe por um período de tempo, traz esse lado do bom que é sentir saudade de algo que foi importante, não é? Eu acho que a palavra saudade a mim representa muito isso que estavas a dizer, representa muito esta dualidade entre o bom e o mau, não é? O escuro e o luminoso, porque eu acho que impertrivelmente as coisas estão ligadas, não é? Seja a dureza da partida, como o bonito do que tu viveste com essa pessoa, a palavra tem essa representatividade dos dois lados. O que eu acho que me deixa a pensar é que é impossível tu não deixares de sentir as duas coisas. Sim. E às vezes quando entramos aqui um bocado nesta exigência de hoje em dia da perfeição e do tão falado positivismo tóxico, não é? Às vezes também acho que podemos descomplexar um bocado esta situação, que é, tu falas numa partida definitiva, não é? Como é o caso da morte de alguém que é muito importante para nós, ou de te entrares em contacto com o teu processo de finitude no caso da doença, ou de uma complicação, e o que eu acho é que às vezes é um tema que é pouco consensual, mas que eu acho que é preciso muito trazer à fala, que é um bocadinho este lado do... Nós desconstruímos muito isto em grupo e em família também falamos sobre a forma como nós sentimos as coisas de forma diferente, não é? A mim, por exemplo, a morte não me zanga,
Uhum. A morte não me deixa zangada, mas deixa-me triste. Deixa-me triste eu saber que eu não vou partilhar mais aqueles momentos com aquela pessoa, Sim. mas não me deixa zangada. Deixa-me mesmo aquilo que eu associo à morte, a tristeza. Não associo zanga, pelo menos a experiência que eu tenho tido até aqui. Deixa-me a saudade de algo que Sim. eu vivi que foi tão bom e tão bonito, e ao mesmo tempo a tristeza de eu saber que, independentemente de eu me consolar nessa emoção boa que a saudade me deixa de poder reviver em mim esses Uhum. momentos, deixa-me a tristeza deles não se repetirem. É bom ouvir dessa forma, porque eu de facto sou essa. E tu agora usaste aí um termo que eu pensei, exato, é mesmo isso. É pouco consensual. É pouco Porque associado. não há certo nem errada uma forma de viver e de lidar, Não, de neste caso todo. com a Cada um tem morte a e com sua. a saudade que essa morte traz, mas é muito pouco consensual. Eu sempre achei, e acho que isso não é necessariamente uma justificação, não tem que ser necessariamente assim, porque eu acho que há pessoas que tiveram mais ou menos as mesmas experiências que eu, e não é por isso que lidam da mesma forma com a saudade, que o facto de, apesar de tudo, ter até hoje, felizmente para mim, ter sido uma sortuda nesta questão da perda, Uhum. porque perdi diretamente muito poucas pessoas, Então, e isso faz com que acabe por ser mais, por um lado é mais difícil lidar com a saudade, foram poucas vezes, e por outro lado traz-me este lado de, mas ainda bem que foram poucas vezes, não é? Eu acho que isso faz com que seja mais difícil para mim, que eu sou essa pessoa de, eu fico zangada pelo facto de não haver qualquer outra solução, e de, acima de tudo, que foi uma das coisas que eu escrevi, eu acho que isso é o que me deixa mais zangada. Claro que fico triste, mas o que me incomoda verdadeiramente é o facto de eu não controlar. é Eu impermanente, não sim. posso, e eu não posso controlar nem fazer nada para evitar que aconteça essa saudade e essa perda, porque mesmo que não seja naquele momento, vai acontecer inevitavelmente quando nós falamos da morte. A minha família, de maneira geral, sempre esteve ligada à igreja, mas tenho um lado da minha mãe mais forte no Uhum. sentido de presença, de estarem mais presentes na igreja católica, e sempre achei que para eles não é que fosse mais fácil, mas fazia mais sentido. E uma das perdas que nós tivemos foi da minha avó materna, e portanto foi desse lado. E tenho a certeza dos momentos que vivi que foram eles que me deram colo. Eu era relativamente miúda, mas estava na faculdade, portanto já tinha, foi em 2010, portanto foi quando eu conheci o Bruno, e estava já nos últimos anos da faculdade, não era propriamente uma criança. Foram eles que me deram colo, neste caso os meus dois primos, que me confortaram naquele momento. Uhum. E eu olhava para eles e pensava: "Bolas, como é que vocês conseguem? Como é que vocês conseguem estar aqui e não, Não estás a meu zangado. ver, não estarem zangados, não Não. estarem a chorar naquele momento?" E não era esta coisa de não estarem a sentir, é, eu sei que vocês estão a viver isto de uma maneira que eu não estou a viver. E eu queria poder viver isso dessa maneira. E não consigo. E aquilo foi tão claro para mim, e foi a perda mais direta que eu tive. Obviamente era a minha avó, e eu venho de uma família em que uma avó eu não cheguei a conhecer, mesmo o pai do meu pai, eu tive muito pouco tempo com ele, e o pai da minha mãe também, o pai aos 6 anos, penso eu, que foi quando ele faleceu. Portanto, as memórias que tenho, mesmo as minhas memórias, são memórias construídas de coisas que eu vi, muitas fotografias e muitas coisas, porque felizmente também para mim tenho uns pais que são um bocadinho saudosistas e uma família um Isso bocadinho é muito bom, isso é saudosista, e muito então bonito. que guarda muita coisa, e eu trago isso. Para mim os objetos têm um poder E é muito de... bonito poder ter essa consciência de quem era a tua família, não é? De que eram Sim, essas sim, pessoas, de que sim, forma é que sim. aconteceram. E acho que isso traz, lá está, traz essa história que eu não vivi, que outras Uhum. pessoas puderam viver, mas traz-me esse lado, e se calhar eu materializo um bocadinho essa saudade dessa forma. Para mim aquilo é muito, independentemente de eu não nos ter visto com aquele objeto, por exemplo, Uhum. é quase como se eu soubesse, isto esteve lá nas mãos dele ou dela, viveu estes tempos, isto esteve presente, ou estas pessoas estiveram presentes em vida com este objeto, e portanto eles recordam-me, e eu faço isto com pessoas que já partiram, e faço isto com coisas que Uhum. eu guardo, pequenas coisas que eu acho que têm significado. Ainda Claro, tenho sim. conchas da praia que sempre vou e Sim. sempre fui todos os anos. Sou um bocadinho assim. E acho que foi mais duro, lá está, porque foi o único exemplo vivo e com quem eu vivi verdadeiramente a experiência de ser neta, não é? Portanto, eu acho que isso teve um peso muito grande. Mas, Tu tinhas que idade quando isso aconteceu? É porque às vezes, se calhar, a idade também te olha, e eu vou contar esta história porque eu acho que permite viver a experiência de uma forma eu diferente. estava na faculdade e eu tinha acabado a licenciatura, e a minha avó Essa história é tão faleceu bonita. no dia Ai, é anterior à muito minha bom. benção das fitas. E se calhar um bocadinho também para me dar aqui exemplo de como é que a minha família lidou com esta perda, não é? E portanto, basicamente o que aconteceu foi, a minha avó já estava internada, penso que há 2 semanas,
e eu tive a benção das fitas a um sábado e a minha avó faleceu de sexta para sábado. E ninguém me disse nada. O que é que estas pessoas, incríveis, obviamente, hoje em dia eu penso sobre isto e é algo que me enche muito o coração e Mas a que me história emociona-te conforta. sempre. Pensaram que aquele momento que eu estava a viver da benção das fitas, eu nunca mais o iria viver. Uhum. E, portanto, entre adiar um momento que iria acontecer inevitavelmente, fazê-lo logo ou adiá-lo, era preferível deixarem-me viver aquele momento sem que eu soubesse Sim. e depois então viver a perda. Ainda hoje é algo que me emociona, não é? E é algo que muitos dos meus amigos que viveram aquele momento, ainda às vezes em conversa surge aquilo que foram capazes de fazer. E mais do que porque isto podia ter acontecido e as pessoas, eu tinha vivido aquele momento e tinha passado, só que os meus tios, que eram os filhos da Da minha tua avó. avó e mesmo a minha mãe que lá esteve, portanto, os meus pais que lá tiveram, e os meus primos, estiveram todos presentes. Portanto, esta família adiou algo que era inevitável e que iria acontecer de qualquer forma, para ceder um momento que iria ser único naquele momento para mim, mas viveram-no comigo. Uhum. É bonito ao mesmo tempo, porque eu lembro-me de perguntar à minha mãe, que era filha, não é? E de lhe dizer, então, como é que está a avó? E hoje em dia eu penso, claro que já havia alguma coisa. Ela está na mesma. Foi o que Uhum. ela me conseguiu responder. E eu fui festejar, eu nunca soube nada. No dia a seguir, então disseram-me, e foi a partir daí que nós vivemos o velório e o funeral. Portanto, é de facto uma família que tem este lado de proximidade e de respeito pelo outro e de consideração que obviamente me emociona, mas lá está, eu não era uma miúda. Uhum. Eu tive a sorte de até hoje terem sido pouquíssimas perdas e até àquele dia acho que tive Mas a foi a perda primeira vez que tiveste que gerenciar esse tipo de emoções. e era perto, era de uma pessoa muito próxima, não é? De uma pessoa que eu vi e vi envelhecer, obviamente, não é? Mas onde eu participei em muitas vezes, não é? E Claro. se por um lado até ali as memórias que eu tinha eram de fotografias e eram memórias, e, portanto, a vida que eu fiz enquanto neta para os outros três foi de memórias e do amor que sentiam e sempre me foi passado, até mesmo pela forma como as pessoas falavam, como eu ouvia os meus pais falar e outras pessoas, mas aquela pessoa foi a única que me pôde efetivamente proporcionar o papel de Memórias. neta Uhum. até As àquela, memórias àquela essas altura. que depois te ajudam no suporte da saudade, não é? Sim, sim. Portanto, isto para dizer que eu acho que é difícil, porque efetivamente tive a sorte de viver poucas vezes, mas porque estas pessoas sempre tiveram, e para eles eu acho que era relativamente mais lógico, porque fácil nunca é, perceber que aquilo era um fim que tinha que acontecer, e eu acho que a religião lhes traz isso porque eu acho que nos dá, apazigua, eu que não pratico, mas daquilo que ouço, apazigua este lado de eles vão para um outro lugar onde estão melhores, entre Uhum. aspas, é algo que terá que acontecer, mas ficam as memórias, mas fica tudo o resto, e eu sempre tive muita dificuldade em gerir isto porque para mim aquilo não chegava. Independentemente de poderem ir para outro lado ou não, não é isso que eu quero. Eu acho que de um lado um bocadinho egoísta também que todos temos de, mas eu quero esta pessoa aqui, Claro, eu não é? percebo. Esta presença, que depois, dependendo dos casos, obviamente, a minha avó passou ali por uns momentos difíceis, mas aqueles últimos tempos dela connosco já foram assim, ela estava relativamente consciente. A mim zanga muito mais o sofrimento do que o processo da Pois, é partida. verdade, e também há esse Isso lado, sim, é não, verdade. isso eu não consigo ter respeito, porque é um lado muito indigno Sim. do fim de vida. Eu perdi o meu avô uma semana antes de ter diagnóstico Uhum. e acho que sim, foi uma perda grande. Sim. Foi uma perda com muito Sim, significado, mas entristecia-me muito o processo de fim de vida, o tempo que tivemos à espera que aquele momento acontecesse. sim, Já inevitavelmente não havia nada a fazer sim, e tínhamos que gerir emocionalmente se era hoje, se era hoje, se era hoje. sim. Acho que esse processo assim aí é uma coisa que me entristece muito. Lembro-me que uma vez numa formação no hospital falávamos sobre isto, sobre o facto de falarmos com uma enfermeira dos paliativos, o facto de não falarmos sobre a morte. Uhum. Não falarmos sobre a morte em contexto de família, não falávamos sobre a morte em contexto pessoal, ninguém falava sobre isto do como é que quero morrer, porque inevitavelmente tu vais morrer, Sim, todos vamos morrer, não é? sim, E eu lembro-me de pensar um bocado sobre isto. Depois a pessoa acaba por falecer e tu nunca consegues ter esta conversa, não sim, é? claro. O que é que foi pior naquela fase, o que é que foi mais angustiante. E para mim, neste processo, enquanto pensava qual era o meu estadiamento e de que forma é que a doença está manifestada, eu sabia muito bem quais eram os cenários e o que é que me poderia acontecer dependendo de que cenário fosse concretizado
no fim dos exames todos que tinha para fazer, eu pensava muito sobre estas questões. Foi uma coisa que eu pensei sempre muito sozinha, que partilhei muito pouco. Sim. Nós ainda temos muito esta visão muito primitiva sobre a morte. O momento do culto da morte, em termos de sociedade, em termos comunitário, é muito duro, é muito arrastado, é muito sofrido. Sim. Sim, ainda tens culturas em que o luto permanece, mesmo que a morte tenha sido muito Mas tens cedo, exemplos permanece. gigantescos de Ao outras contrário, culturas do que oposto. utilizam, tipo, celebram o fim do ciclo de vida. Não, não é o facto de teres perdido a pessoa, celebram a vida incrível que essa pessoa Sim, é teve. Eu verdade, sim. lembro-me que um dos primeiros textos que eu escrevi, que eu pus cá para fora, foi um texto que eu escrevi para o meu avô, que era mesmo nesse sentido, que é, eu sou brutalmente feliz por ter vivido a minha vida quase toda com ele. Sim, E pelas memórias que construímos juntos e pela quantidade de coisas que ele moldou na minha vida e na minha sim, personalidade. sim. Então, eu quando penso nele, posso chorar, Uhum, claro. mas não é de tristeza, Sim, é de uma saudade imensa. Não é porque eu estou zangada com o facto de ele se ter ido embora, é porque eu honro aquilo que nós vivemos. sim. E eu acho que isso é extraordinário. E quando nós tivemos essa formação, eu pensei muitas vezes sobre isto, que é verdade. E eu gostava de, quando chegasse o meu fim de ciclo, Uhum, que isso não fosse um pesar só. É inevitável que vais ficar triste, é inevitável que isso vai ter consequência na vida das outras pessoas. Isso é inevitável, não é? Mas podemos agilizar a coisa de uma forma pacífica, de tu poderes ver que a outra pessoa parte em paz e não em sofrimento. sim. Eu acho que isto depois tem aqui uma data de coisas que se pode falar, não Sim, é? sim, eu estava a ouvir-te e estava a pensar que voltamos outra vez a uma questão que tem a ver com a tradição, não é? É muito. Nós também somos um povo que viveu A aqui um cultura, fado, e é uma o pesar. coisa drástica, dramática, e tu carregas aquele peso, e eu acho que a morte e a saudade, associada obviamente a uma perda definitiva de alguém que se Mas por gosta, mais que isto esteja preso, tem sempre um lado muito bonito. Que eu acho que é isso que ele também representa um bocado aqui nesta mas que letra. eu acho que nunca tinha pensado nisso antes de. Aliás, eu já tinha ouvido a música, eu sei a música quase toda de cor, e eu nunca tinha pensado neste lado. Foi a primeira coisa que eu escrevi quando nós falámos sobre isto, foi sem amor não há saudade. É. E eu acho que é quase como se a saudade trouxesse aqui Tu não esta consegues ter, carga. tu não consegues ter pena, nem ter saudade sobre aquela coisa se aquilo não tivesse tido um significado imenso para ti. Sim, sim, Porque se for uma dor, tu não tens saudades sim, dela. Tu não sim. vais É repensar em verdade, querer sim, vivê-la é verdade. novamente. Tens toda a razão. Eu lembro-me que antes de estadiar eu pensava nisto e às vezes o que mais dificuldade tinha em gerir-me era quando estava na presença dos meus sobrinhos. Uhum, Porque quando eu os via naquela atividade, eu adoro observá-los nas atividades que os fazem felizes uhum, sim, e adoro vê-los de fora. sim, E eu muitas vezes ficava a olhar e pensava, tipo, que porra, eu não vou viver isto com eles. sim. Quando às vezes se fala nesta coisa na forma como se vive esta doença, ou na forma como tu escolhes viver o cancro ou não, quando eu digo que tu podes e tens a decisão de ver as coisas de uma forma sem ser só pelo sofrimento da doença, Sim, mas às vezes pode levar a que as pessoas achem que eu não processei as emoções ou que eu não vivi este estado. Eu vivi todas claro. essas coisas. Porque acho que o sofrimento está inerente a estas coisas todas. Tu nunca vais não pensar que isto pode acontecer. Uhum, Alguma coisa pode falhar. Mas eu lembro que di por cento disto muito vagamente, que era tipo olhar e pensar, se isto estiver muito mal, o que é que eu vou querer fazer? Vou querer asfixiar-me em drogas e não viver estes momentos com os meus? uhum, Ou vou querer aliviar isso e pensar, eu vou morrer mesmo e vou querer usufruir e aproveitar todos os momentos que tiver com eles? Isto foram pensamentos que eu fui tendo. claro. Eu acho que fui esquematizando dentro de mim o que é que para mim seria um processo. E muitas vezes lembrei-me desta enfermeira que é a Maria João Pigarilho, que falava muito destas questões, que é, quando vemos alguém neste fim de processo, podemos falar com ele sobre isso, sobre o que é que te faria feliz nesta altura? O que é que para ti seria Mas isso, eu importante? sinto que isso para nós, enquanto sociedade, é muito duro, é É muito difícil. tabu, não se Eu acho fala que hoje em sobre dia isto. já começas a. Por exemplo, essa ideia. Agora vou buscar aqui uma coisa um bocadinho mais. Não é fácil, mas vai parecer mais simples. Mas a sensação que eu tenho muitas vezes é que quando há animais, tipo um peixe, um animal que se possa substituir, principalmente com os miúdos, a primeira Substitui-se, reação é é substituir-se. verdade, sim. E eu nunca tive que gerir isso, mas eu fico a pensar, mas nós de facto continuamos a fazer isto desta forma, e mesmo às vezes até nos filmes, e não sei se agora, mas às vezes eu vejo coisas que já são mais Porque antigas, são emoções muito duras, não é? A gente tem a tendência de querer mas são aliviar. muito duras para nós conseguirmos gerir com eles, ou são muito duras porque Para nós também não os todos. conseguimos gerir Eu acho ainda? que é para todos. Quando tentas consolar alguém que está a perder alguém, mas pensa em como ele foi importante para ti. Ou
Mas às vezes é só aquela coisa assim, ok, eu sei essa porcaria toda, eu vou registar isso tudo, mas Sim. neste momento eu só estou triste Exato. e posso E chorar lidar depois com essa essa tristeza, não é? Sim. dor. Eu acho que é duro, não é? É brutalmente duro, ninguém está a Claro, tentar diminuir claro. isso, Não mas é de todo tentar romantizar a trazer. coisa, não é? Estás Sim, longe não, disso. não há. O que é de romântico na Sim, morte? Mas eu acho que há este lado bonito da saudade, que é se eu fechar os olhos, em determinadas alturas, em determinados contextos, eu consigo projetar-me para memórias que eu vivi, sim, não é? Eu sei que eu, quando estou a observar um fim de tarde no Alentejo, há um determinado calor e vento quente que não se sente em mais lado nenhum sim. do mundo. E que ali transporta-me para uma carrada de emoções bonitas que eu consigo reviver Uhum, com as pessoas que eram minhas e que já que partiram, sim. não é? Isso eu acho que é o lado bonito da saudade, é tu consegues recriar. Eu lembro-me que às vezes eu pensava, quando falava com as minhas irmãs, será que nós nos vamos esquecer da cara ou da expressão? Eu hoje ainda consigo lembrar-me da voz. E há determinados momentos em que há cheiros ou que me Sim, sim, transportam sim, para sim, sim. determinadas situações. Eu acho que esse é o lado bonito do. Mas eu percebo o que tu dizes, mas eu não sei se é necessariamente mais fácil quando se é crente. Fácil não. Eu acho que é mais, pode ter uma lógica maior. Sim, eu percebo. Porque se eu não acredito, não vou dizer, nunca mais vou dizer que não acredito em nada, não é? Sim, não, Mas não. se eu não acredito dessa forma, é mais difícil para mim, que tenho necessidade de justificar, não é? E tu sabes, e quem me ouve sabe que eu vou sempre arranjar uma comparação, uma analogia para poder resolver as coisas comigo, não é? E perceber, ok, então isto é assim, eu consigo agora entender. E eu na morte eu não consigo. E mesmo a saudade definitiva, eu não consigo perceber, havia esta justificação. Que se eu vir filmes ou se vir documentários que nos deem o resultado final se nós não morrêssemos, que há filmes que falam sobre isso, se Uhum. não houvesse essa seleção, o que é que acontecia? Nós pensamos, pois de facto não faz sentido. Mas isso não ajuda a apaziguar nem a saudade, nem a forma de gerir. Eu acho que são aqui coisas diferentes e isto falar sobre a saudade, eu acho que vai ajudar aqui a resolver estas coisas. Porque uma coisa é eu ficar zangada porque eu não controlo, e eu acho que isto tem a ver com outras questões. A saudade é diferente, porque, por exemplo, agora quando eu te falei nos objetos, eu acho que a forma que eu tenho de lidar com a saudade é essa. É de ter coisas que eu sei que pertenceram àquela pessoa e que me remetem imediatamente ou para a pessoa ou para. Eu não tenho, por exemplo, eu nunca tive medo de me lembrar ou não de como é que a minha avó era, Uhum. ou independentemente de eu saber que há fotografias, mas porque eu acho que há outras formas, ou eu uso outras formas de me lembrar dela sem ser só se fosse a imagem ou a voz ou o que quer que fosse. E digo da minha avó e digo de todas as pessoas Eu lembro-me quando o meu sobrinho que perderam. perdeu a avó, ele tinha esta angústia, que era do se eu nunca mais me vou lembrar. Sim, E a minha irmã ajudou a construir uma espécie de uma moldura com muitas fotografias para se uhum, relembrar sempre dos momentos. E é muito giro que ele consegue lembrar-se de muitas coisas que ela fazia e está a falar disso com muita naturalidade. sim. Tipo, olha, a minha avó Isabel fazia isso. E isso é muito giro, eu acho que é muito bom. É a forma mais incrível que a pessoa tem de que efetivamente a pessoa ficou registada em Sim, ti, sim, não sim. é? Mas eu acho que isso é uma forma boa de lidar com a saudade, não é? De lidar com a perda. Que Mas é... sabes que como tu estavas a puxar aquele assunto do aliviar, a minha irmã procurou tipo Uhum, ajuda profissional para perceber como prepará-lo, né, para a situação e o pai dele também. E então comprámos um livro que fala sobre, eu já não sei se é um animal, uhum, mas que estava muito cansado e ficou a dormir para sempre. ok. E eu lembro-me quando a minha irmã tipo, introduziu o livro, foi tentando introduzir a situação e ele perguntou logo se a avó já tinha partido. Porque, na verdade, por mais pequeninos que sejam, né? Depois há É um lado que importante. processa. Eu acho que eles fizeram um trabalho incrível nesse E eu processo. acho que muitas das vezes a dificuldade que nós temos ou que vamos ter futuramente tem a ver com isso, com o facto de não ter sido algo tão natural. Eu Por sei isso é que há que eu acho que é pessoas que não tão. levavam, se puderem, não levam os miúdos àquela. Que por um lado, lá está, não é criticável, porque, como dizias há bocadinho, é algo muito duro e É, doloroso e e eu muito acho que no, depois no também peso. deve depender muito da proximidade da pessoa, né? Também, também. A ti, e se fazia parte do teu dia a dia, do teu cotidiano, Exato. é importante que perceba o que estás a E acontecer. eu não, honestamente nunca pensei muito sobre isso em relação, porque nunca tive que lidar com isso também com Mas o que eu miúdos acho que mais pequeninos. enquanto adultos nós podemos trazer mais este assunto para cima da mesa. Sim, é Alguma verdade. vez pensaste, quando chegasse a tua partida, o que é que tu gostavas que acontecesse? Eu nunca cheguei até aí, porque antes disso, quando eu começo a imaginar a perda
ou seja, o desaparecer do mundo, sou invadida por uma série de pensamentos que me levam para um estado físico em que eu não me consigo, em que eu tenho que me controlar Ok. e que tenho que respirar e gerir, porque é algo que me deixa muito ansiosa. Por isso é que esta forma de falarmos sobre isto, remetendo para a saudade, eu acho que ajuda a desconstruir aqui, pelo menos para mim, de maneira diferente. Então, o que é que eu visualizo basicamente? Vejo o mundo a girar, as pessoas todas a viverem a vida delas e eu já não estou ali e nisto eu começo a ficar altamente ansiosa, começo a ter que controlar a minha respiração Ok. e é algo que eu ainda É muito não. gente. Sim, às vezes tenho. Eu não penso de forma consciente sobre isto. Eu começo a perceber que, ou para adormecer, ou em momentos em que estou parada, estes pensamentos vêm-me à memória por outras razões. E o que eu falei com ela na altura era que isto, à partida, estaria associado a quando há transições Uhum. de Mudanças. mudanças. Portanto, se eu pensar, e eu nunca o fiz, esse exercício, de pensar como é que eu quero. A única coisa que eu já discuti com o Bruno, nós temos uma opinião diferente em relação à forma como envelhecemos, mas tem a ver com o envelhecimento e não necessariamente com a perda, é que eu prefiro, obviamente de uma forma muito leve, não é? Falarmos sobre isto. Eu prefiro, ou acho que prefiro, ter consciência, porque como eu remeto muito para a memória, eu faz muita confusão e angustia-me muito ficar sem memória e perder a noção de quem é que eu sou e de quem é que são as pessoas que viveram na minha vida, ou que estão na minha vida naquele momento. Uhum. E então eu acho que prefiro perder mobilidade a ficar sem consciência, ficar demente. E o Bruno acha ao contrário. Ok. E por acaso isto acaba por ter aqui alguma parte engraçada, porque uma vez estávamos a discutir sobre isto e ele dizia que pronto, prefere perder a noção, mas ser capaz de se mover. E há um casal de velhinhos que entra pela loja onde nós estávamos, ela está sentada numa cadeira de rodas e ele vem a empurrar a cadeira de rodas. Aí eu disse: estás a ver? Isto somos nós. Eu vou ter que estar bem, eu estou bem, vou ter que fazer o troco e tu vais ter que me trazer, porque eu entretanto já perdi a mobilidade. E por acaso foi curioso. Mas Muito bom. a único momento que eu me lembro de ser consciente desta situação é no envelhecimento. Eu nunca cheguei, e há um anúncio, não sei de que marca é que foi, já não me lembro, não sei se é de uma empresa de seguros, perguntava mesmo como é que queria morrer ou como é que imaginava o seu funeral e dos familiares. E há um impacto muito grande Sim, porque quando olha, eu vejo pensas muito, nos outros. eu vejo muito isso no hospital. Nós estamos só a ver aqui uma visão muito de acolhimento, Sim, de uma boa gestão. Por exemplo, no hospital, estas questões impõem-se muito do falar com a pessoa, porque às vezes o que acontece é isto do a pessoa está ali, a família vai visitar e há essas coisas todas, mas é um assunto que não se toca, né? Porque é é, difícil de falar sobre sim, aquilo, não é? é Aí duro. agora vou estar a dizer à pessoa, que é uma coisa que a pessoa sabe que vai acontecer, não é? Mas é difícil, como é É óbvio. aqueles elefantes na sala, não é? Como Sim, dizem. mas eu lembro-me que a Maria me falava muito sobre isto. E eu lembro-me que eu só tive consciência disso depois de a ouvir falar sobre isto. Foi a única vez que eu pensei, tipo, pois é, a pessoa sabe, mas não se fala sobre isso e é duro. Eu acho que Às tem a vezes, ver com o ponto de vista. Nós vemos isto do ponto de vista duro e pesado e não por um lado mais leve, no sentido como estavas a dizer há bocadinho. Tu estás a digerir a perda e não estás a celebrar a vida. sim, E se tu mudares essa perspectiva, é como quando alguém muda a forma parte. como tu lidas com o assunto. Porque é que como é uma coisa que eu não faço, que é, eu só me apercebi disto depois de 2 ou 3 vezes ter posto um post no Instagram sobre o dia do mês em que o meu avô tinha partido. E eu Uhum. pensei: "Mas porquê? Para que é que a pessoa celebra o dia da partida?", não é? Sim, Tipo, a data em que. porquê marcar isso? Eu fiz isso 2 ou 3 vezes e só depois é que eu pensei, tipo, é que eu estava-me a gerar mesmo muita Por angústia. acaso é engraçado estás a dizer isso, porque eu acho que. E porque A minha não mãe dizia celebrar sempre. 50.000 outros dias de vida? Não, mas nem é questão de celebrar, eu sou péssima em data, seja do que for. E a maior parte das vezes, quando se fala em pessoas que já morreram, a sensação que eu tenho da minha mãe, que é a melhor de todos nós em datas, é hoje a tua avó fazia anos. Ela nunca me disse, olha, hoje foi o dia em que a tua avó partiu. Exato. E portanto tem Mas esse eu vejo lado. muito isto, que é, faz não sei quantos meses. O rezar eu acho ótimo, porque todas as almas precisam que se reze por elas, em vida e depois. Mas não sei se é por. Eu fiquei a pensar nisso, nunca tinha pensado Eu acho antes que e é uma aquilo questão de gerava-me desconforto. perspectiva. Acho mesmo que é uma questão É, de perspectiva. mas Porque se tu porquê? celebrares a vida, vais celebrar Os isto mas olha que isto momentos! também tem a ver com uma questão de religião, porque há religiões, eu não quero estar a entrar em assuntos que não domino, mas eu sei que há uma que não celebra os aniversários. Sim, já vais.
Pronto. E eu acho que isso tem a ver Não sei porquê. com a data, com o facto, com a morte e não com o nascimento. Ok. Acho eu, não quero estar a, se há alguém que esteja a ouvir e que perceba que isto é um disparate, diga-nos. Mas lá está, eu acho que tem a ver com uma questão de perspectiva. E pode ser uma perspectiva em termos da sociedade em que tu viveste, ou, porque eu acho que a religião na maior parte das vezes está presente, seja ela qual for, ou então da religião depois que tu tens e que te vai ajudar a olhar para isso dessa forma. Quem não tem, ou quem não tem como justificar, que às vezes é o que eu sinto, no meu caso, vai tentar, por exemplo, eu nunca tinha, é o que eu digo, eu nunca tinha pensado neste lado da saudade, de efetivamente é algo que te deixa-te saudade porque foi amor, porque Sim, porque foi foi a um colo, amor. porque foi E algo porque foi um amor importante. bonito, não é? Que teve marca, Sim. que foi construível. E, por exemplo, há pessoas, a mim É nunca me normal que a aconteceu. saudade traga essa tristeza, não é? Sim, Porque são claro, momentos que é não se verdade. repetem. Mas a mim nunca me aconteceu. Mas há pessoas, por exemplo, que não conseguem depois ir aos sítios onde as pessoas estiveram, Sim, ou estar presente, ou usar coisas que eu, por exemplo, não tenho isso. eu, por exemplo, Eu gosto de estar lá e pensar, já tive aqui, Sim, já viveu aqui, e isto já recriar foi esse desta forma. momento. Eu lembro-me que uma coisa que eu pensava é, eu gostava de ser cremada Uhum. e, pá, não levem flores porque é um desperdício de dinheiro e aquilo fica tudo à porta e as flores não se queimam e ninguém vai querer ficar com aquilo porque aquilo está associado à morte. Pá, não me faz sentido nenhum. E depois eu gostava que toda a gente fosse, tipo, almoçar. Nem que fosse obrigados, mas fossem. Sim. Porque eu acho que isso representava muito mais. Eu percebo que é um momento doloroso. Mas agora estava a pensar numa coisa, esse momento vai depender da forma, nunca vai depender de ti, Pois quer dizer, depende, não, mas eu estou a a querer não ser que, controlá-lo, não sei se estás a pelo menos perceber. nos filmes, às vezes as pessoas deixam em testamento e aquilo acontece, não sei como é que funciona aqui na vida real, mas isso nunca vai ser controlado por ti, vai ser controlado pela forma como as pessoas que estão a viver a tua perda e obviamente a saudade da tua perda vão gerir a coisa, Sim, eu percebo. não é? Eu gostava de fazer essa transição um bocado. Aquela coisa do recebes o corpo, velas o corpo, ainda por cima no Alentejo, isto vivia-se com uma E agora, intensidade de 24 horas por dia. assim, E depois de teres de. Pá, o enterro para mim é horroroso. eu acho que tu naturalmente caminhas para algo diferente, até por uma questão logística e de, não sei se é de sanidade, mas Praticidade. pois, sim, ser mais pragmático, mas eu, por exemplo, isso era uma discussão que nós às vezes tínhamos lá em casa, porque a minha mãe não se importa nada e que seja cremada e o meu pai tem Não uma quer. tampa comprada. Exato. E é uma coisa que às vezes, ai, estás tu com essas conversas. Mas acho A minha mãe engraçado não, a minha não se mãe poder fala discutir disto com isso. alguma naturalidade e até mais do que eu. E o meu pai não, o meu pai é um assunto que incomoda e a mim também, mas não, quer dizer, a mim incomoda, mas porque eu acho que está longe. Vais depois a este Sim. lado da expectativa, não é? E a mim incomoda-me por isso. Mas eu, por exemplo, fico, quando às vezes vejo determinadas notícias ou de mortes de pessoas que eu acho que têm uma idade que é muito nova para partirem, Eu acho chama que um deve ser mais bocadinho. difícil. Eu acho que aí, por acaso, estás a tocar num ponto muito importante, que é deve ser mais difícil de gerir na impermanência, que é uma coisa que acontece de chofre. Bem, Ou seja, não é por velhice ou por uma uhum. situação, não é por estar associado a um diagnóstico de doença, ou seja, se for um acidente ou numa coisa que acontece de um dia para o Sim, outro. não está Aí eu acho apresentado. que, em termos de capacidade emocional, de gestão emocional, deve ser muito, muito, muito desafiante. Pronto, agora fizeste-me lembrar que depois entra aqui outra questão que tem a ver não tem a ver com a tradição, tem a ver com um bocado com aquilo que é a regra natural para nós, que não é bem uma regra, hoje em dia já não é regra, O que eu acho que é é, esta coisa de levares este tempo todo até morreres. se é certeza, eu acredito muito que a vida é um ciclo que tu vieste viver para concluir, como se isto olha, isto é muita analogia que tu usas do videojogos. Uhum, sim. Eu acredito muito que isto é um ciclo que tu vieste cumprir para conquistar determinadas aprendizagens Uhum. e que depois vais partir. Depois regressas, outra vez, para viver outros. Já não serás esta pessoa, serás outra coisa Mas qualquer. estás a ver, tu agora fizeste-me lembrar uma coisa, que era outra coisa que eu dizia muitas vezes. Que sentido é que faz virmos, aprendemos imenso, vivemos imenso, pá, fazemos uma evolução imensa enquanto vamos vivendo e depois deixamos de poder Não usar sabes isso. e não chegaste lá. Pois, já sei. Eu acredito que depois irás Sim. para outro patamar viver noutra coisa qualquer. Eu acredito que nós já vivemos outras coisas, Também. mas tenho dificuldade em Então aceitar acreditas que noutras coisas. do a seguir. Sim, percebo. Porquê? Porque eu não sei. Exato. E o anterior, pronto, e há pessoas que já é a hipnoterapia, acho eu, não, Regressão. regressão, e fazem. E eu acredito porque há situações, aquela coisa do déjà vu, de Sim. olhar sítios e pensar, eu nunca estive aqui, mas isto é muito familiar. Pronto, eu acredito um bocado nesse lado. Mas depois já tenho dificuldade em justificar que vai haver para lá Ok. disso. Sim. E uma vez eu disse para mim mesma, mas para,
se houve anterior, bolas, tem que haver depois. Tem que Eu haver a acho isto seguir. maravilhoso. Começámos na saudade, já estamos já estamos em reencarnação. É verdade. Mas eu É acredito inevitável, muito, não é? sim, eu acredito muito que a vida é um ciclo mesmo nesse sentido, que é, e o que eu acho brutal é, esta é a maior certeza absoluta que nós temos, é a única certeza absoluta que tu tens na vida, a única certeza absoluta que tens na vida é que um dia vais partir. Tu não sabes quando, nem como, nem Só que é através isso do que eu quê. acho que te deixa mais Sou ansioso, não é? complexo enquanto ser humano, que é, Claro, há uma parte significante da Sim, minha vida E que eu não vou controlar, e não é? obviamente nós percebemos que se não houvesse um fim, ia colapsar Sim. em algum momento. E é brutal esta parte que é um dos momentos com uma significância tão importante na tua vida e ponto número 1, tu não vais estar. Tu não vais controlar nada. Podem fazer o que quiserem, tu não vais poder fazer Exato, tal e rigorosamente qual. Eu nada. costumo sempre dizer a brincar, não comprei o que eu vou deixar escrito, porque eu venho cá puxar a perna a toda a gente. Mas é um bocado neste sentido. Eu tenho tudo escrito. Fica já a saber. Não, mas eu vou ter que fazer esse exercício. Acho que é giro. Vou ter que fazer esse exercício. Acho que é giro no sentido que é parar para pensar sobre isto. Eu parei para pensar sobre coisas que eu queria decidir em relação, tipo, podes falar com o teu médico de família e podes fazer o teu testamento vital. Uhum. São todas as coisas que tu queres deixar escritas enquanto decisões que se podem tomar na saúde que estão inerentes à tua decisão e que assim não fica a responsabilidade para a tua família caso aconteça alguma situação. Não fazia ideia. E eu fiz isso. E depois vim de lá a pensar nisto, que é o que é que eu gostava mais que acontecesse. E, como é óbvio, eu não passo os dias a pensar nisso, Claro. não é? Mas no momento em que eu fui obrigada a pensar, pensei mesmo, não, gostava de deixar isto estruturado, gostava de poder, pelo menos, dar a intenção, não é? Que eu não sei quando o momento chegar se eu terei a mesma opinião ou não, de como é que eu posso escolher viver isto de uma forma diferente. Diferente porque eu acho que essa forma que tu podes viver isto, eu aprendi isto com uma tão saudosa e querida Tânia Grilo, que partiu o ano passado, que é isto ela provou-me que se pode partir em paz. Ela deixou-me estar presente até ao último dia. E eu pude vê-la partir em paz. Sim. Como é óbvio que isto deixou uma tristeza imensa na família dela, Claro. mas deixou uma coisa muito bonita, que foi a união daquela partida. Que tem este lado, que é este opósito, não é? Tipo, foi bonita a forma como foi construído aquele processo, mas é muito doloroso porque pronto, é uma partida, não é? Sim, porque e depois aí entra a saudade, não é? E entra tudo o que essa emoção depois nos Era traz. dessa amiga que falávamos no episódio com a Cristina Pereirinha. Ok. Que tem a ver com este processo de partida tão próximo que mostrou isso. E eu, quando penso nisso, penso mais de que forma é que se pode aliviar os outros. Mas tu achas que consegues? Não. Acho que não. Sim, não quer dizer que não o tentes fazer. Mas não Porque quer eu acho que dizer isso que depois não, lá está, vai sempre não depender fique, da maneira como as pessoas vão que lidar não, com isso. sim, não quer dizer que não possa ficar marcado ali qual era a tua intenção. Sim, A forma como cada um concordo. vai gerir vai depender da conexão ou da relação que tem contigo. Sim. Não é? E toda a gente tem a sua forma de viver a morte, é uma coisa muito pessoal. Mas, por exemplo, há bocado estavas a falar, eu não consigo perceber o luto. O luto naquela real essência de teres que te privar de momentos felizes, tens que usar cores escuras. Eu acho que isso já não sei. Não sei se ainda está associada à religião ou estaria associada às tradições. Não sei se é uma tradição pagã, não faço ideia. Porque nunca usei preto, antes pelo contrário, branco. No sentido disto, da vida, da forma do canal, uma forma energética de viver a coisa pela emoção melhor do que aquele pesar que absorve tudo, não é? Sim, eu estava a ouvir, estava a pensar, por exemplo, há pessoas que têm necessidade de ver. O ver e o tocar também é uma coisa eu, por exemplo, tenho mais dificuldade já. Não tenho também. mais dificuldade, não faço. Eu recuso. Não Sim, faço. também. Não Eu vou também não faço. e felizmente nunca ninguém me obrigou. E nem quero estar presente quando fazem. Gosto de perceber quando Eu é que não o entro momento... sequer, eu sou sincera, eu não entro. Quando isso... Sabes que eu consigo sentir a presença da pessoa. Naquele momento senti. Sim. E isso não me fez confusão. Mas ao mesmo tempo, partilhámos esse momento às 3 e era engraçado porque parecia que a pessoa ia aparecer a qualquer momento. Aquele sentido de presença. Sim. E isso ao mesmo tempo foi confortante. Eu também não quero entrar em muitos pormenores, mas venho de um lado da família em que isso era uma coisa muito conhecida e eles estavam assim despertos para isso. Eu acho que já sou a geração que não... Não liga. Por um lado, infelizmente, não liga, eu sinto... Eu nunca senti. A minha mãe já sentiu. Não, eu senti naquele momento em que estávamos no mas, velório. Mas eu acho que isso, a mim também,
é difícil para mim porque eu acredito plenamente que me digam, olha, eu sinto esta energia, ou sinto aquela, acredito plenamente nisso, sei e acredito nesses casos que já na família que me contaram, mas eu nunca, não sei explicar, eu acho que não, porque nunca estive disponível para isso, porque como foi algo sempre, por um lado, que não aconteceu muitas vezes e que eu acabo por negar aqui um bocadinho e fecho logo as portas e vamos resolver tudo o resto primeiro. E depois já vamos falar sobre isto. E quando uso, e é engraçado, estou a pensar sobre isto, e sempre que uso e se fala no tema da morte, ou de facto está a acontecer e eu tenho que reagir, e aprendi, e só comecei a ser capaz de reagir, que isto é uma coisa interessante também. Eu só consegui reagir em situações destas com outros familiares ou com amigos quando passei por ela. Eu até lá, se eu pudesse, eu não ia a situação nenhuma, a igreja nenhuma, nem a cemitério nenhum, nem a velório nenhum, porque eu não queria lidar com aquilo. Até que eu passei por isso, as pessoas participaram e eu pensei, então é por isto. Quando as pessoas vêm, a forma como nós nos sentimos, então é por isto que nós temos que ir. E a partir daí, se eu puder, eu não falho nenhum. Por isto, porque vou pelas pessoas, obviamente, que estão a viver aquele momento e consegui... no caso do sentir, eu acho que nunca me disponibilizei muito para isso e pronto, então não estou muito desperta para isso. Apesar de acreditar, não estou desperta, mas acredito plenamente e acho que deve ser uma sensação muito... Ao mesmo tempo que deve assustar um bocadinho para quem é assim mais rígido, mas deve ser altamente confortante sentir ter essas sensações, no fundo. Eu acho que foi bom esta conversa. Acho que era inevitável e nós, honestamente, também era algo que nós queríamos trazer e eu acho que foi muito importante e queríamos inevitavelmente falar sobre esta questão da morte, até porque temos perspectivas diferentes. Mais uma vez, não há certos nem errados, mas o que eu quero verdadeiramente deixar, e até em jeito de conclusão, eu acho que isto ajudou-me aqui a organizar algumas coisas, é esta ideia de que inevitavelmente há amor. Não é? Não há saudade sem amor. E perceber que há uma forma muito individual de se processar este tipo de emoções duras, não é? Sem julgamento algum, porque nós nunca vamos processar as coisas da mesma forma. Há pessoas que gostam de mais estar presentes, há outras que sofrem e preferem isolar-se e afastar-se, há outras que preferem não estar. Exato. E isso eu acho que é tudo válido. Tem que se respeitar a individualidade das pessoas e a individualidade das relações e perceber isto. Mas eu acho que é importante trazer à discussão este assunto, até porque às para vezes... processar, não é? Para arranjar aqui forma de lidar com ele, pelo menos, mais uma vez, como já falámos outras vezes, de forma consciente. Não é para ser melhor, ser mais fácil, ser mais ligeiro, é só para ser consciente e, mais uma vez, nós temos aqui ferramentas para nos ajudar a gerir uma emoção que, neste caso, felizmente também, as coisas correrem todas como a maior parte se calhar quer, é uma coisa que acontece poucas vezes e já muito tarde. Sim. E é um assunto que tem que começar a ser desconstruído de forma natural, porque não é? existe. Há uma coisa que tu disseste aí que me deixa a pensar no sentido de como é que podes sentir isto tudo se é uma inevitabilidade, é a única certeza que tu tens. De que todos temos. Exato. Porque é que temos tanta negação a uma certeza absoluta que é única? É bonito e é romântico ao mesmo tempo olhá-lo por esta coisa do, como ele diz na música, do o meu não é saudade, não é? E nasci quando alguém partiu sem avisar, ou só a esperança de que algum dia vais pensar. Porque tem aqui estes dois lados. Sim. Eu acho que tem tanto de duro como de bonito. Sim. Nunca tem um lado de fatalidade. Não? Só não é? Tipo, é duro, mas eu acho que ao mesmo tempo é incrível podermos falar sobre isto, não é? Mesmo sendo tão desconcertante, mesmo trazendo tantas emoções diferentes. Sim. Até angústia, mas ao mesmo tempo saudosismo, não é? Esta alegria, este conforto de pensar naqueles momentos que já vivemos ou de que forma é que os vivemos, mas ao mesmo tempo poder desconstruir esta dureza do eu não quero falar sobre o facto de um dia poderes morrer. Mas podemos falar um bocadinho. Não temos que falar sobre isso sempre. Mas acho que podemos voltar a este tema quando eu tiver feito um trabalho com a Marisa. Podemos trazer alguém para falar sobre este tema connosco. Olha, isso era... Sim, isso era importante. Era bom. Sim, vamos pensar nisso. Vamos pensar em alguém que trabalhe o luto. Ou se alguém estiver a ouvir e que queira vir falar connosco sobre diga-nos e vamos falar um bocadinho. Sim. Porque eu acho que essa troca então ainda é o mais interessante. E é a vantagem de nós termos lançado este podcast. Boa! Muito bem. Obrigada eu. Foi muito bom. Eu também acho que foi muito incrível. Sim, foi. E deixa-me só partilhar que foi tema que, apesar de me angustiar, como eu estava a dizer, a forma como falámos e, mais uma vez, o facto de trazermos este lado da saudade fez com que eu não me sentisse em ânsias e
e em angústia por estar. É engraçado que a gente já o tinha escrito há imenso tempo e Mas que não andávamos aqui às queríamos- voltas e nunca tínhamos ainda percebido bem como é que ele podia ser estruturado. Também não queríamos pegar nele dessa forma fatalista, nossa Não, expressão, porque não era por aí. E lá está. E O porque eu acho que objetivo é trazê-lo à construção, cada um vai levar daquilo que sentir. E Não. mais uma vez apelamos aquilo que apelamos sempre e que pedimos, que é partilhem aquilo que sentem Sim, em relação feedback, a claro. principalmente estas questões que aparentemente são E mais são, duras sim. ou menos faladas e que são importantes E para que nós são podermos refletir. discordantes e não há problema nenhum em serem discordantes. Exatamente, Não há problema nenhum em termos perspectivas ou pontos de vista completamente opostos. De todos. sim, Há espaço para se poder falar sobre isso. É Eu acho que é isso incrível das nossas conversas. é verdade, concordo plenamente. Então, juntem-se a nós, Sim. mais uma vez. Pedimos Continuem. que então nos sigam no Spotify, no Apple Podcast. Sim, no Instagram e no YouTube, que ativem as notificações para saberem quando chega, à partida chega sempre às segundas-feiras. Subscrever o canal do YouTube, Por favor. temos tido bastantes visualizações, isso também é importante. Obrigada por esse apoio e digam-nos se isto pode ou não pode. Ser terapia! Boa! Muito bem! Muito bem! Pois foi! Mudamos! Foi um ótimo tema. Epá, foi muito bom!